Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre probabilidade. E aí, qual a probabilidade dos alunos assistirem os vídeos para ir bem no Saresp, hein? Pessoal, vamos lá. Antes da gente começar a falar, vou até voltar aqui. Probabilidade é a chance de alguma coisa acontecer. E aí a gente mede de três formas, ou na forma de fração, ou na forma de decimal, ou na forma de porcentagem, que é para a gente poder analisar, como eu disse, a chance de alguma coisa acontecer. E quando a gente vai montar, primeiro na forma de fração, que aí fração é uma divisão, né? A gente vai analisar a parte de um todo. Então, o numerador é a parte, o denominador é o todo. A parte do quê? A parte daquele evento acontecer. Então, a gente chama essa parte de evento, que é o que eu quero que aconteça. O todo, que é o denominador, a gente chama de espaço amostral. Por que espaço amostral? É o espaço de amostras disponíveis que eu tenho que pode acontecer aquilo ou outra coisa. Então, aqui vamos começar. Miriam organizou um sorteio de amigo oculto entre suas amigas. Para isso, escreveu em pedaços de papel o nome de cada uma das 10 pessoas, incluindo seu próprio nome, que participaram desse sorteio, e colocou-o dentro de um saco. Miriam, como organizadora, foi a primeira a retirar um nome de dentro do saco. A probabilidade de Miriam retirar seu próprio nome é? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser organizar isso daqui na forma de fração. Lembra que a parte é a chance desse evento acontecer e o todo de possibilidades que eu tenho. Então, o que eu quero que aconteça? Qual que é o evento que eu quero que seja provável de acontecer? Sair o nome da Miriam. A Miriam é uma só. É diferente se eu falasse assim, ah, tem 3 mulheres e 7 homens, qual a probabilidade de ser uma mulher? Aí seria 3, o numerador, né? Ah, qual a probabilidade de ser um homem? Aí seria 7, nesse exemplo que eu tô dando, tá? Como a Miriam é uma só, por isso que é um. E aí, no denominador é o todo, é o nosso espaço amostral, quantidade total de possibilidades que a gente tem aí para acontecer. Se são 10 pessoas, incluindo ela que está participando do sorteio, uma das 10 vai ser sorteada. Então, vai ser 1/10. Essa já poderia ser a nossa resposta, também já está na forma irredutível. Mas aqui a gente vai colocar como que ficaria nas três formas que a gente pode escrever. Estou aumentando aqui para ficar melhor para vocês enxergarem, ó. Lembra que fração é uma divisão? Então, aqui eu vou fazer, ó. Eu tenho 1/10. Se fração é uma divisão, então eu vou dividir 1 por 10. 1 não dá para dividir por 10, então a gente acrescenta um zero aqui e coloca 0, vírgula. Agora, 10 dividido por 10 é 1. E aí, 10 vezes 1 é 10. Todo número vezes 1 é ele mesmo, né? Não sobra nada. Essa daqui é a nossa resposta em decimal, tá? Agora a gente vai precisar descobrir em porcentagem. Lembra que porcentagem, eu já tô falando, ó, eu vou multiplicar por 100, por cento, porcentagem, tá? Gravem esses nomes. E aí você pode fazer, você pode montar a conta, você pode fazer aí, ó, 100 vezes 1/10, pode armar a conta e resolver, né? Ó, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Aí lembra lá da nossa aula sobre números racionais? No primeiro termo eu não tenho nenhuma casa decimal, aqui eu tenho só uma. Então eu vou pular uma casa, ó, 10%. Ou a gente poderia seguir a outra dica que eu dei para vocês. Olha aqui, ó. O 100 tem 2 zeros. Então a gente anda duas casas, ó. Anda uma, anda duas. Ia ficar um buraco aqui, né? A gente ia acrescentar um zero. Então, em porcentagem, a gente sabe que é 10%. Você pode decorar também que 0,1 associar, 0,1 é 10%. Só toma cuidado, uma observação aqui, ó. 1% não é 0,1, tá? 1% é 0,01. Toma cuidado com isso aqui, tá?
você olhar 0,1, você olha o 1 lá sozinho e achar que é 1%, tá? Vamos aqui para a próxima. Agora a gente tem essa pergunta que caiu no Saresp de 2016. A lanchonete Nada de Fome está fazendo uma promoção na qual o cliente monta seu pedido, escolhendo um dos lanches e uma das bebidas descritas a seguir. Nessa daqui, a gente não vai calcular a chance de alguma coisa acontecer. A gente até poderia calcular assim, se um cliente escolher ao acaso, ele simplesmente for sortear, por exemplo, um dos lanches, uma das bebidas, qual a probabilidade de ele escolher um X-Egg, por exemplo. Mas aqui, na verdade, a pergunta ela queria saber de quantas formas diferentes que um cliente poderia montar um pedido, pedindo um lanche e uma bebida. Então, essa daqui, a gente vai calcular combinações. Então, cuidado, quando ele pedir para você quantas formas diferentes, quantas combinações diferentes, deixa eu pensar outro sinônimo que ele pode falar para vocês, de quantas maneiras. Então, pode aparecer dessas formas: forma, maneira, combinações, tá? Não vai ser a mesma lógica do cálculo que eu falei para vocês, da parte pelo todo. Aqui a gente quer calcular o espaço amostral, tá? Então, aqui eu quero calcular a quantidade de possibilidades. E aí, toda vez que eu falar para vocês assim, ó, eu quero lanche e bebida. Esse e vai significar vezes, tá? Então, grava isso. Sempre que eu tiver um e, ele vai significar vezes, tá? Então vamos lá, quantas opções de lanche eu tenho? Ó, x-salada, x-egg, x-bacon, x-frango, x-tudo. 5 opções de lanche. E tenho bebidas. O E vai ser vezes, e aí eu tô colocando um pontinho para representar vezes, tá? Bebida, eu tenho suco de laranja, suco de limão, refri em lata, milkshake. 4 opções de bebida. Não tenho mais nada para colocar, agora eu só faço a multiplicação. 4 vezes 5, 20. Essa daqui é a nossa resposta, ó. Existem 20 opções, 20 formas, 20 maneiras aí desse cliente fazer o pedido dele de um lanche ou uma bebida. Vamos lá agora. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a 20? E aí, pausa o vídeo e vê qual alternativa você colocaria. Pessoal, vamos lá, ó. A gente sabe que a gente tem. Peraí, vamos diminuir isso daqui para poder caber ali. Vamos voltar aqui na pergunta, ó. A gente tem 100 pessoas. Cada uma delas recebeu uma senha. Esse 100, ele vai representar o todo de pessoas que estão nesse lugar, tá? Esperando atendimento. Eu quero saber a probabilidade de uma pessoa que recebeu a senha do 1 até o 20. Então, do 1 até o 20, eu tenho quantas pessoas que podem ser chamadas? 20 pessoas. E aí, nesse caso aqui, se você analisar, a gente já tem a nossa alternativa. Letra B. Se ele pedisse para você simplificar, aí você poderia simplificar por 20. E aí, 20 dividido por 20 é 1. 100 dividido por 20 é 5. Essa daqui seria a nossa resposta na forma irredutível, tá? Mas nesse caso ele não pedia na forma irredutível, então a resposta já era de cara a letra B, tá bom? Agora essa daqui. Marcos está procurando um arquivo importante em seu computador. Ele sabe que o arquivo está em uma das pastas da área de trabalho, mostradas na imagem ao lado. Ele já verificou 3 pastas e não encontrou o arquivo. Qual é a probabilidade de Marcos encontrar o arquivo na próxima pasta que ele abrir? Essa aqui é uma pergunta que ela requer bastante interpretação, tá? Então, aqui a gente vai ver quantas pastas a gente tem, ó. 3, 4, 5, 10, 15, aí mais 4, 19, 20, 21, 22 pastas. Aqui, o que que você tem que tomar cuidado? Para você não fazer isso aqui, ó. Você vai pensar assim, qual é a parte, qual é o evento que o Marcos quer? Ele quer encontrar um arquivo que está em quantas pastas? Uma. Ah, mas ele tem, então, ó, no total 22 pastas. Aí vai ter essa alternativa, com certeza. Aí lembra da historinha de você tomar cuidado de ir lá, emocionado, e responder. Ah, olha só, tem a minha resposta.
Cuidado, interpretação. Ele quer saber assim, ó, ele já verificou 3 pastas e não encontrou. Se ele já olhou 3 e não encontrou, por que que ele vai olhar naquela de novo, gente? Não faz sentido, né? Então, a pergunta quer saber qual a probabilidade de ele encontrar na próxima pasta. Então, vamos supor que ele já olhou essas 3 aqui que estão aqui embaixo. Ele não vai olhar essas pastas novamente, gente. Então, ao todo, na próxima pasta que ele for olhar, ele não tem 22 pastas. Então, 22 menos 3 que ele já olhou, ele tem, opa, 19. Essa daqui é a nossa resposta. O 19 avos. Ah, mas e se a pergunta quiser saber em decimal? Você vai fazer 1 dividido por 19, ó. Vamos fazer aqui só para a gente utilizar melhor nosso tempo, ó. Daria 0,052, daria uma dízima. A gente poderia parar aqui, ó, na segunda casa decimal, 0,05, então aproximadamente. Se a gente fosse colocar isso daí em porcentagem, lembra? Porcento, o 100 tem 2 zeros, anda 2 casas. Isso aqui representa 5%, tá? Agora essa aqui, lançando a mesma moeda honesta. Lançando 4 vezes a mesma moeda, qual a quantidade de elementos haverá no espaço amostral desse experimento? Então, aqui, repare, ele não está te perguntando a probabilidade, não está te perguntando probabilidade, não está te perguntando chance de alguma coisa acontecer. Ele quer saber o espaço amostral. Lembra que eu falei agora há pouco? Espaço amostral se refere à quantidade de possibilidades. Se refere a quantas formas, maneiras que a gente pode ter de alguma coisa. Então, eu quero saber quantas formas, quantas opções aí de resultado que eu posso ter jogando 4 vezes a mesma moeda. Então, vamos pensar assim. Na primeira vez que eu jogar uma moeda, eu vou ter 2 possibilidades, certo? Cara ou coroa. E aí, eu vou jogar mais uma moeda. Eu quero saber também, ó, eu quero saber da primeira e da segunda moeda e da terceira moeda e da quarta moeda. Nossa, por que que a professora tá falando desse jeito? Eu tô dando ênfase no e. Lembra que eu falei que o e representa vezes? Então, quando eu quero saber aqui a combinação, quando é e a segunda moeda e a terceira moeda, eu vou multiplicar. Então, a primeira moeda eu tenho 2 opções, cara ou coroa. Para a segunda moeda, 2 opções, cara ou coroa. Quando eu lançar pela terceira vez, cara ou coroa. E quando eu lançar pela quarta vez, a última vez, tenho a opção de cara ou coroa. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou só fazer essas multiplicações, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, o nosso espaço amostral, a quantidade de possibilidades, de opções diferentes que a gente tem de resultados com essas moedas, são 16. Podem ter 16 resultados diferentes. Pode cair cara, 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 coroa, 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 cara, coroa, coroa, cara, coroa, coroa, coroa. Então, assim, existem 16 opções para a gente obter de resultado aí dessas moedas. Reparem que eu vou colocar agora as perguntas alternadas, probabilidade, combinação, que é para vocês irem conseguindo diferenciar. Porque se eu colocar assim, ah, vamos fazer primeiro tudo de probabilidade, depois tudo de combinação, aí vocês não vão forçar o cérebro de vocês a tentarem compreender, ah, essa daqui é de probabilidade ou é de combinação, tá? Vamos ver essa pergunta aqui, ó. Viu porcentagem, você já pode matar que é probabilidade, tá? Porque na combinação não vai ter na combinação não vai ter porcentagem. Em uma pesquisa sobre hábitos de leitura, constatou-se que 65% das pessoas preferem ler livros digitais em vez de livros físicos. Se uma pessoa é escolhida aleatoriamente, qual a probabilidade de que ela prefira livros físicos? Primeiro que você vai pensar assim, tá falando ali que da pesquisa que foi feita, 65% preferem livros digitais. 65% de quanto? De 100%, né, gente? Toda vez que a gente falar de total, é 100%. E aí, quer saber assim, ó, qual a probabilidade de uma pessoa que prefere livro físico? Se você tem pessoas que preferem o digital, pessoas que preferem o livro físico. E você já sabe que quem prefere o digital é 65%. Para você saber quem resta aqui, quando eu quero saber um resto, o que que eu faço? Pausa o vídeo e vê qual alternativa você colocaria.
Quando eu quero saber o que resta, eu vou fazer menos. Então, 100% menos 65%, você vai armar a conta e você vai ver quanto que falta aí para você chegar do 65 até o 100. Você vai fazer as contas de subtração normal, simples, só fazer. Ah, mas é porcentagem. Não importa, tá, gente? Não importa que é porcentagem. A gente vai montar normal, ó. 100 menos 65, ó. Como os dois se tratam da mesma medida, digamos assim, os dois são porcentagem, a gente pode calcular normal, a gente não precisa fazer nenhuma transformação com eles. Seria diferente se um fosse em porcentagem e o outro fosse em decimal. Aí a gente teria que ou transformar o decimal em porcentagem, ou transformar a porcentagem em decimal para a gente poder trabalhar com a mesma coisa, tá? E aí aqui a gente faria a subtração normal, tá? Então, 100 menos 65, ó, vamos lá, vamos retomar aqui subtração. Zero não dá para tirar 5, também não dá para emprestar desse zero. Vai emprestar desse um. Se ele só tinha um, ele emprestou, ele fica valendo zero. Agora, esse amigo aqui do lado tem 10. Então, agora ele pode emprestar. De 10 que ele tinha, ele ficou valendo 9. Emprestou um, 10 menos 5, 5. 9 menos 6, 3. Olha aqui a nossa resposta, ó. Então, quem colocou a alternativa letra B, acertou. 35%. Simples, né, pessoal? Às vezes vocês pensam assim, ah, até parece que vai cair desse jeito, mas olha aqui, ó. Ah, aqui não tá marcando, mas quer ver? Teve uma que a gente fez que foi bem tranquila, que foi uma pergunta que caiu no Enem, olha aqui. Essa aqui, ó, que era só a gente ver a quantidade aqui, ó, 20 pacientes de 100 pacientes. Foi uma pergunta que caiu no Enem, gente. Então, assim, às vezes a pergunta ela cai simples, que é para ver se você vai saber interpretar ela. Agora essa, em uma escola com 400 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre a participação em atividades extracurriculares. A tabela mostra a distribuição dos alunos entre as atividades, considerando que alguns alunos participam de mais de uma. Se um aluno for escolhido aleatoriamente, qual é a probabilidade de que ele participe de pelo menos uma atividade extracurricular? Então, aqui a gente vai pensar o seguinte: a gente tem uma escola que tem 400 alunos. Se você somar tudo, se a gente somar aqui, ó, vou colocar até na calculadora para vocês verem aqui, ó. Na verdade, ó, eu vou voltar um pouquinho para vocês pausarem e tentarem resolver. Vamos colocar esse cérebro aí para funcionar. Pause e tenta resolver. Vamos lá, ó. Agora a gente vai somar tudo aqui, ó, para você ver. Se eu somar todos os alunos, 120 mais 60, deixa eu puxar para o lado para vocês verem, ó. 60 que gosta de música, de dança tem 80, de arte 50, de tecnologia 40 e que não faz nenhuma das 100. Se vocês olharem, vai dar 450. Tem 450 alunos nessa escola? Não tem. Aí aqui é onde você tinha que tomar cuidado com a sua interpretação. Se você somar as atividades extracurriculares, 120 mais 60 mais 80 mais 50 mais 40 vai dar 350. E aí você pode acabar escolhendo a alternativa errada. Lembra que aqui na pergunta falava assim pra gente, ó, considerando que alguns alunos participam de mais de uma. Então a gente vai ter aí algum aluno que pode fazer, por exemplo, esporte, dança, música e arte. Pode ter aluno aí que faça três, que faça música, dança e arte, que faça tecnologia, esporte, música, tá? Então, mas como que a gente vai fazer? Eu quero saber quem faça pelo menos uma. Então, pode ser aquele aluno que faz só música, pode ser aquele aluno que faz arte, tecnologia, ou pode ser aquele que faz as 5 atividades extracurriculares. Para eu saber quantos alunos matriculados que fazem alguma, eu vou subtrair de quem não faz nenhuma. No total, eu não tenho 400. E ali fala que 100 não fazem nenhuma. 400 menos 100, 300. Então, a gente vai pensar o quê? Eu tenho aí, ó. Deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Eu tenho 300 alunos que fazem alguma atividade extracurricular, né? Desses 300, o total de alunos é 400. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor que a gente tem aí, ó,
A gente vai pegar esse 300, 400 avos aí. Primeira coisa que a gente vai fazer antes de a gente fazer a divisão é simplificar, tá? Dá pra gente simplificar ambos por 100, tá? Quando a gente simplifica por 100, é o mesmo que a gente eliminar esses zeros aqui. Então, fica 3 quartos. 3 quartos a gente vai dividir, porque fração é uma divisão. Mas por que que eu vou dividir? Porque a pergunta, nossa alternativa, ela quer saber em decimal. Decimal ou porcentagem? Peraí. Você fiquei confusa. Em decimal, isso mesmo. Então, vamos lá. 3 não dá para dividir por 4, fica zero. E aqui a gente coloca o zero também. 30 dividido por 4 vai dar 7. 7 vezes 4 dá 28. Aí a gente faz 30 menos 28, que sobra 2. Acrescento um zero, 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4 é 20, não sobra nada. Então, o nosso resultado aqui deu 0,75. Se eu quisesse saber em porcentagem, seria 75%. Então, aqui, ó, logo que você estava fazendo a divisão, viu que deu 0,7, você já poderia assinalar a letra D, né? E se você fizesse 300 dividido por 400, daria a mesma coisa ainda, tá? Aqui entra naquela historinha lá de equivalência, né? 3 quartos é equivalente a 300, 400 avos. Agora, essa daqui. Você precisa criar um código com 3 dígitos de 0 a 9, mas não pode repeti-los. Quantas formas diferentes você pode formar esse código? Então, olha aqui, eu tô querendo saber quantas formas, então não é probabilidade. Para colocar o primeiro dígito, aí toma cuidado não colocar assim, ó, 9. Gente, cuidado, confere, tá? Conta nos dedinhos, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dígitos. Mas por que 10 dígitos se vai até o 9? Porque o zero também conta, tá? Então, o meu código poderia ser, por exemplo, assim, ó, 0,85. Esse podia ser meu código. Meu código podia ser 280. Então, olha o zero aí, tá? Então, para colocar o primeiro dígito, eu tenho 10 opções. Agora eu quero colocar o segundo dígito. Então, eu quero saber as opções para colocar o primeiro dígito e o segundo dígito e o terceiro dígito. O que que esse e quer dizer? Vezes. Multiplica isso aí. Se eu já usei um dígito para colocar o primeiro número, eu tenho agora 10, eu não posso repetir. Se eu não posso repetir, eu não tenho mais 10, agora eu tenho 9. Já usei para o primeiro e para o segundo, então eu não tenho mais 10 nem 9. Agora eu tenho 8. Aí a gente faz essa multiplicação aqui, ó. 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8 vai dar 560. Deixa eu conferir aqui. 90 vezes 8. Ai, ó, errei, 720. Ai, tô fazendo ao vivo, gente. Ai, ó, aqui pra mim são mais de 10 horas da noite. Já gravei um monte de vídeo aqui pra vocês. Desculpa, gente, tá vendo? Errar faz parte, mas a gente tem que conferir. Às vezes eu falo, ah, mas na hora da prova eu não vou conferir com a calculadora, mas na hora da prova você vai fazer realmente a conta, né? Na hora da prova vocês vão fazer lá, 10 vezes 9, ó, 90. E aí vocês vão montar, né? 90 vezes 8, tá bom? É... Aí agora aqui. Mas se você pudesse repetir os dígitos, quantas formas diferentes existiriam nesse caso? Então, no caso anterior, todos os números tinham que ser diferentes. Agora pode repetir. Então, agora o meu código pode ser assim, ó, 222, tá? É, Se eu posso repetir, e é de 0 a 9, eu tenho primeiro 10 dígitos. Para colocar o segundo número, eu ainda tenho 10 dígitos, porque eu posso repetir. E para colocar o terceiro, eu também tenho 10 números. Aí lembra daquela dica que eu já dei quando a gente vai multiplicar número que tem zero? Quantos zeros eu tenho no total? 3. Coloca aí, ó. 1, 2, 3 zeros. E agora multiplica os outros números. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Olha aí, ó. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, a gente teria 1000 opções de criar código com 3 números se pudesse repetir. Agora, olha essa, caiu no Saresp, hein? Amanda, Bianca, Carolina, Diana, Érica e Flávia gostariam de dançar com o Léo. Ele queria escolher uma para dançar valsa e outra para dançar tango.
A quantidade de escolhas distintas que Léo poderia fazer é? Tá perguntando probabilidade? Não, né? Pausa o vídeo e tenta resolver. Se ele não tá me perguntando probabilidade, significa que aqui ele quer saber combinação, quantas combinações que o Léo pode fazer para dançar valsa e tango. Ele falou que ele quer escolher uma para valsa e outra para o tango. Quando ele fala outra, significa que tem que ser diferente. Então vamos lá. Quem queria dançar valsa com ele? A Amanda, a Bianca, a Carolina, a Diana, a Érica e a Flávia. O Léo tá podendo, né? Então, para dançar valsa, ele tinha 6 opções. E outra para dançar tango. Então, e vezes. Para dançar tango, ele já dançou com uma, a valsa, então agora ele tem 5. Ele só queria fazer essas duas danças, então a gente multiplica. 6 vezes 5, 30. Alternativa C. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido, revisado. Qualquer coisa, volta em alguma outra pergunta, tenta refazer, tá? Quanto mais a gente praticar, mais craque a gente fica, tá bom? E espero que tenha sido útil, e principalmente para quando vocês forem fazer a prova de vocês e para a vida de vocês, para alguma situação que vocês se deparem, que vocês precisem resolver isso, ou até futuramente, né? Fazer uma ETEC, fazer um Enem, um vestibular. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, até a próxima. Tchau!